Olá, paz do Senhor Jesus. É com muita satisfação que venho, nesse momento, agradecer a Deus pela oportunidade e ao convite a mim feito para aqui estar fazendo comentário da lição 13 da revista do pré-adolescente do segundo trimestre de 2020, onde a lição de hoje trata do seguinte tema, né? A relação entre o dom e o amor. Então fui convidado e eu quero aqui, de antemão, agradecer a direção da Escola Bíblica Dominical em Jundiaí, ao nosso querido companheiro Éder, que me estendeu o convite para aqui fazer o comentário. Agradecer ao pastor presidente, pastor Ezequiel, pela confiança, também ao pastor Paulo Nogueira, nosso pastor setorial do setor 4, e ao meu querido pastor dirigente local, pastor Glauber. E é com muita satisfação que tenho de, nesse dia 28, ser o comentarista para essa classe especial, que é a classe do pré-adolescente, poder aqui compartilhar o que a revista deles traz para nosso aprendizado na lição última, número 13, que é a revista pré-adolescente, que estuda os dons espirituais e fruto do Espírito. Então já se passaram 12 lições e hoje é a última. E é com muita satisfação que quero aqui poder estar participando com vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é José Maria, sou presbítero da igreja aqui no Jardim Tamoio, congregando com o pastor Cláudio aqui no setor 4. Também coopero como professor da escola dominical e superintendente da escola dominical local. E é com muita gratidão que eu quero fazer uma oração a Deus, pedindo nesse momento que venha abençoar a todos que vão poder assistir e ouvir a aula de hoje. Que a graça do Senhor Jesus possa ser abundante na vida de cada um de vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de poder falar da Tua palavra, a temática, diante do contexto dessa lição de hoje, Senhor. Que possa, Senhor, pela unção do Teu Espírito, transmitir a compreensão da palavra e aqueles que ouvir tenham a mesma compreensão na direção do Teu Espírito. Abençoa os nossos jovens e adolescentes, em especial o nosso pré-adolescente, Senhor Deus, que é um momento de transição, mas que eles possam, Senhor Deus, compreender a luz da Bíblia e a Tua palavra. É o que eu te peço, que venha selar no coração deles o amor à obra de Deus, o amor à causa de Deus, o amor em obedecer a Tua palavra, para que se tornem cidadãos felizes, abençoados na terra, andando no temor de Deus, para assim glorificar e benzer o Teu nome enquanto aqui existir. Esta bênção, Senhor Deus, eu peço que estenda a todos os pais de adolescente, a todos os familiares, a todos os pastores, líderes, a todos aqueles, Senhor, que de uma forma direta e indireta colabora, Senhor, com o crescimento da Tua obra na terra. Em nome de Jesus. Amém. Feita essa oração, nós vamos já entrar no nosso comentário de hoje, certo? Lição 13, 28, do 6 de 2020. E o tema de hoje é a relação entre os dons e o amor. De antemão quero pedir aos irmãos, a vocês que estão nos assistindo, a desculpa pelos ruídos, né? Não é fácil gravar em rua que tem vários movimentos. Então vai ter as interferências de ruído, mas eu peço a desculpa de vocês por esta razão. Mas com um pouco de atenção a gente vai conseguir passar aquilo que está proposto dentro da lição de hoje. Então o nosso tema é muito interessante, depois de vocês já terem estudado vários assuntos sobre os dons espirituais, sobre os frutos do Espírito, vamos arrematar hoje falando a relação entre os dons e o amor, né? Então essa lição que atende a uma faixa etária de 11 a 12 anos, é um bom aprendizado para quem está iniciando, né, a vida de adolescente. O nosso texto bíblico, né, está em 1 João capítulo 4:16, que diz assim: E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que de Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Então,
O apóstolo João escreveu isso no capítulo 4 da sua primeira carta, e o versículo 16. Agora, a leitura bíblica base para esse tema de hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, do versículo 1 ao 13, que estarei lendo a seguir. Então é importante você acompanhar a leitura, né? Você que tem a revista aí da Escola Dominical, que tem acompanhado, é importante você ler todo o contexto dessa revista, para que você entenda o que Deus espera de cada um de nós que somos seus filhos, que decidimos servir a Ele, certo? Então vamos para a nossa leitura oficial da lição de hoje, onde é o texto base para o tema, né? Para relacionar o dom e o amor, os dons e o amor. 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 13, que diz assim, o seguinte texto: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o cimbalo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Então essa é a carta do apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao verso 13, é esse capítulo inteiro que a gente acabou de ler. É até romântico, até poético quando a gente lê esse texto e valorizando a importância do amor na vida do cristão. Então a nossa revista, ela traz na sua introdução as seguintes expressões. Certa vez disse um teólogo dinamarquês por nome Søren Kierkegaard: a porta da felicidade abre só para o exterior. Quem o forçar em sentido contrário acaba por trancá-la ainda mais. Caro pré-adolescente, as pessoas buscam a felicidade. Esse é um dos objetivos fundamentais da vida. A frase de Kierkegaard, citada anteriormente, defende que a verdadeira felicidade não é encontrada quando nós fechamos em nossos próprios interesses, mas quando nós abrimos como fonte de bênção para outros. E por isso, Paulo menciona o que Jesus ensinou. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Está lá em Atos, capítulo 20, versículo 35. E para isso que precisamos cultivar o amor em nós,
pois o verdadeiro amor não é grosseiro nem egoísta. É o versículo 5 da nossa leitura, essa expressão. Então, dentro desse contexto, já trazendo essa introdução, como é a fala do comentarista da nossa revista, né? É importante essa figura que ele representa do movimento da porta, né? Ele diz que a porta da felicidade é uma porta que só se abre de dentro para fora, ou seja, do interior para o exterior. Quem tenta forçar essa porta a abrir, faz o movimento dela do exterior para o interior, que é voltada para si, então cada vez mais que força isso, então fica difícil de expressar este amor, externar isso para com o outro. Então fica um amor próprio, egoísta, egocêntrico, coisa que a Bíblia não vai concordar quando o convite aqui é externar o nosso amor para fora, para alcançar aqueles que precisam do benefício do amor de Deus, certo? E aí, seguindo aqui, para adentrar ao nosso assunto, o primeiro tópico da lição fala: sem amor, tudo é em vão. Então, esse sem amor, tudo é em vão é uma afirmação que tem no subtítulo, né, do primeiro tópico aqui, do nosso comentário. E você, adolescente que está me ouvindo agora, você, irmão, irmã, né, você que dispõe a servir a Deus, é importante observar esse subtítulo, né, sem amor, tudo é em vão. Dá a impressão que é como se eu estivesse dizendo: sem amor, tudo perde o sentido, perde a graça, não tem importância. Posso até fazer muitas coisas, mas se ela não tiver essa essência, então o que completa aqui é a essência do amor. E para que eu possa viver isso, tem que haver um movimento, tem que haver um comportamento. E na leitura feita, Paulo disse: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Ou seja, na nossa vida, nosso movimento, especialmente você adolescente que vai crescendo, vai mudando de fase. E tem coisas que você tem que abrir mão, né? E vai chegar a vida adulta que você não vai ter mais espaço para você fazer coisa de criança. Isso na vida literalmente falando. E a vida espiritual não é diferente, né? Você vai adquirindo outras habilidades, sabedoria. Isso você faz por temor e referência a Deus, com a esperança de que esteja agradando a Ele. Pois essa relação entre os dons e o amor é isso que nós precisamos compreender na lição de hoje. Como relacionar para que a gente possa estar passando num filtro todo o nosso comportamento, toda a nossa maneira de proceder, entendendo à luz da Bíblia se o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando em fazer, se isso agrada a Deus. Então, sem amor, tudo é em vão. O amor dá força aos nossos atos. Então, o que é amor? Né? O que é que eu estou dizendo aqui? O amor, ele dá ânimo, ele dá força aos nossos atos que desenvolvemos e queremos fazer. Porque quando a gente faz uma coisa com amor, ela é prazerosa. Então, vamos entender o que é o amor. Defino eu que o amor é um sentimento que envolve o campo da sensação na alma. Envolve o prazer, envolve a satisfação, envolve a alegria, a felicidade. E quando sentimos essas sensações, o que é interessante? Somos impulsionados a fazer mais do mesmo. Porque quando a gente faz uma coisa que nos faz bem, sempre gera em nós a vontade de voltar a fazer de novo. E é importante que façamos isso com essa essência que é o amor, né? Como forma de manter este sentimento no coração, porque é muito bom sentir isso. Quando falamos de sentimentos, tem outras sensações que são prejudicial ao nosso estado de alegria e prazer. E podemos destacar alguns desses sentimentos, né? Dentro do campo do sentimento, a gente pode sentir a raiva, a tristeza, o medo, a angústia. E todo esse sentimento envolve a nossa alma.
E quando a gente, por algum momento, se pega sentindo isso, vivenciando esse sentimento, né, ele é muito desestimulante, ele é muito destrutivo, né, contrário de quando a gente tem no sentimento o prazer, a alegria, a satisfação, são sensações muito boas que nos impulsionam a fazer cada vez mais. Porque são esses momentos que a gente quer o tempo todo estar sentindo. Mas em meio à nossa caminhada é importante perceber que todos esses sentimentos passam dentro de nós. E aí precisamos estar atentos para refutar sentimentos ruins que nos impulsionam a fazer coisas ruins, mas alimentar os sentimentos bons que nos impulsionam a fazer coisas boas, né? E são esses sentimentos que dirigem nossos comportamentos, e por isso o apóstolo Paulo nos orienta na leitura desta lição que se tivermos todo tipo de comportamentos e prática, pode até ser legal, porém, se ela não estiver recheada pelo sentimento o amor, eles se tornarão no final inútil. O que é que ele está dizendo na compreensão da leitura? Que não basta fazer muita coisa, não se aproveita falar a língua dos anjos, ser o melhor pregador, ter a melhor prática de leitura, ser desenvolvido, se essa prática não for feita com amor, não haver dentro dessa prática uma intenção e um objetivo para que Deus seja glorificado com os nossos atos, com os nossos fazeres. Então isso é os dons, né, que envolvem o nosso dia a dia. Então para nós cristãos, temos que fazer nossas ações de modo que seja de agrado de Deus, porque Ele merece que façamos isto por Ele, uma vez que já compreendemos que Ele tem maior amor por nós, e é sempre um prazer para nós fazer a vontade daquilo de bom que fizeram para nós, certo? Então, imagine comigo, todas as pessoas têm a satisfação de retribuir ao outro o bem que é lhe feito. Então, com esse entendimento, para você, aluno da escola dominical, que entende, que já compreendeu que Deus ama você e que você está debaixo do amor de Deus, naturalmente vai gerar em você a vontade de devolver a esse Deus o agrado pelo bem que já recebido. Ou seja, agir, né, da mesma altura, com o mesmo significado, com o objetivo de retribuir aquilo que já recebemos, que é o amor de Deus em nossa vida. Então é nessa direção que eu estou te falando. O Mateus escreve no capítulo 7, versículo 17 e 18 o seguinte: assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Então existe uma lei natural aqui. Então o que Jesus fala, explicando no Sermão do Monte, Mateus registra no capítulo 7, versículo 17. Assim como na lógica da natureza, uma árvore, né, que produz frutos bons, ela vai sempre produzir frutos bons. Não dá para esperar que uma árvore boa produza fruto mau. Do mesmo modo, uma árvore que já é má, ela não vai produzir um fruto bom. Então, se nós somos os cristãos, para nós entender, é isso que nós precisamos produzir, frutos bons. Apocalipse 2, versículo 3 e 4, diz o seguinte: você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Essa é uma advertência à igreja, né, do Apocalipse, que fazia muitas coisas práticas, técnicas muito boa, e Deus estava valorizando. Mas uma coisa que tinha acontecido no meio de todo aquele envolvimento da igreja é que eles tinham parado de observar a essência do amor. Não é fazer por fazer, tem que sentir a importância por que estou fazendo, tem que ter sentido. Então a gente tem que fazer por amor a Deus, por amor às pessoas, por amor a alguém.
entendendo que aquilo vai beneficiar alguém. Por mais que seja pesado, por mais que seja difícil, mas quando tem a essência do amor, ele é gratificante. É nesse sentido. O segundo tópico vem dizer relação entre o dom e o amor. Então, vamos relacionar o que é dom e o que é amor, certo? O que são os dons? Na vida de uma pessoa, pergunto eu a você. Vamos pensar junto. O que é o dom? Poderia eu dizer aqui. Então, podemos explicar que os dons são práticas e habilidades que uma pessoa tem, certo? Então, o dom que Deus deu, ele deu habilidades, ele deu habilidades para um fazer uma coisa, outro fazer outra, e você desenvolve habilidades e pratica. Então isso é o dom que está na sua mão. E que relação isso tem com amor, né? Então é importante que todas essas habilidades que você tem, que só você às vezes sabe fazer, né? Foi Deus que te deu. E aí você tem que fazer disso e o exercício disso como uma prova de amor, com gratidão a Deus que foi quem te deu. Então as práticas, habilidades que uma pessoa desenvolve e faz, por exemplo, uma pessoa toca um instrumento com muita facilidade, ao ponto de aprender a fazer sons muito bons, né? Com o instrumento musical, às vezes sozinho, sem precisar de ajuda. Uma pessoa que tem o dom vocacional, né, que é um músico, ele tem essa habilidade. Isso é um exemplo que eu estou te dando, para você compreender. Então, essa pessoa que tem essa habilidade, recebeu, ele vai procurar aplicar isso em uma coisa que seja útil, que seja agradável, que louve a Deus, né? Um jogador de futebol, quando tem dom de habilidade, consegue fazer movimentos com uma facilidade, ao ponto que outra pessoa que já não tem, treina muito, mas não consegue fazer igual, né? Vai aproximar, porque não tem o dom e nem aquela agilidade ou habilidade. Isso para você entender o que é dom, o que é ter essa habilidade. Os dons espirituais são os dons que Deus, né, espera que nós desenvolva para agradá-lo e cooperar na obra dele na terra. Mas fica a dica. Uma pessoa, para ter a aprovação de Deus naquilo que faz na sua obra, esta prática terá que ter sido feita com sentimento de amor, certo? Para vocês melhor compreender como isso funciona, peço que imagine agora comigo a pessoa que você mais gosta. Imagine essa pessoa que você mais gosta, uma pessoa que te faz bem, uma pessoa que você faria de tudo para agradar. Então você pensou nessa pessoa agora? Então você vai comprar um presente, dar um presente, vai fazer uma atitude para essa pessoa com o intuito de demonstrar para esta pessoa que você tem amor, tem um apreço por ela, tem uma consideração. E você quer que essa pessoa perceba isso, certo? Então você imaginou essa pessoa e você imaginou em que presente você vai dar. E o interessante aqui, quando se fala de presente, o objetivo não é o presente mais caro que vai representar que você ama. É a intenção com que você faz isso. É um gesto, por mais simples que ele seja, mas se ele vem carregado de sentimento de amor, você vai obter sucesso. Então isso é muito interessante você observar e pensar para entender o contexto da lição de hoje, certo? Então, você vai fazer isso para demonstrar para essa pessoa o quanto está sendo gratificante fazer isso para ela, certo? Imaginou a reação do seu coração quando ela receber e perceber que você deu a maior demonstração de amor por ela? Já parou para imaginar? Você talvez já fez isso aí, já trocou presente, já tentou agradar alguém
e a forma como a pessoa se sentiu tão elogiada, tão agradecida, a sensação que você sentiu naturalmente é maior do que o que ela está sentindo. Isso é ter gratificação, isso é fazer as coisas com amor, isso é envolver o sentimento de amor naquilo que você está fazendo. Então estou trazendo essa figura de imagem para você se imaginar e saber fazer a leitura desse amor na sua vida, certo? Então, o amor relacionado com dom é isso. É você entender e compreender que você tem a habilidade de fazer alguma coisa, vai fazer para o outro, mas ela tem que estar carregada desses sentimentos chamado amor, que você faz por amor a essa pessoa e não pelo interesse próprio. É com a intenção sempre de agradar ao outro, certo? Coríntios, no capítulo 12, versículo 28 e 31, diz o seguinte: a uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, e segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois os que têm dons de curar e de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de língua. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagre? Esse é um questionamento que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta de Coríntios 12, ele faz esse questionamento, essa observação acerca da habilidade e do trabalho de cada um, certo? Ainda segue: todos têm o dom de curar? Todos falam em língua? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? É lógico que não. Cada um faz uma parte, né? Entretanto, procure com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. É o que diz a palavra do Senhor, certo? Ou seja, tem que haver uma busca, tem que haver um interesse dentro desse contexto. As pessoas têm que se interessar em praticar esse bem, a obra que faz, o seu trabalho, as suas atividades, né? E aonde você vai desenvolver isso? Vamos começar você sendo um cristão. As coisas que você faz na casa de Deus é um ponto. O que você faz dentro da sua casa, com a sua família, faça isso com amor, que você está fazendo para o outro. E é isso que Deus espera, a sua habilidade, certo? O que você faz entre seus amigos, para as pessoas onde você convive. Nesse texto fica claro que ninguém vai ser igual, certo? Porque as habilidades das pessoas são diferentes. Mas uma coisa interessante, Deus precisa de cada uma dessas pessoas que tem vocação diferente para fazer na casa dele e para ele aquilo que recebeu de Deus como dom, certo? Para colocar a sua habilidade à função de agradar a Deus com as suas práticas, certo? Porém, que seja feito com amor. Ele gosta muito das pessoas que buscam aprender, fazer algo na obra dele, que tem vontade de agradá-lo. Isso é, como se fosse um presente que a gente prepara com carinho para dar a quem nós amamos, certo? Então, quando você se esforça em aprender algo, em desenvolver algo para oferecer para alguém, isso é como você preparar um presente. E aí, Paulo escreve em Coríntios, capítulo 14, 26, o seguinte: que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em língua, e ainda outro faz a interpretação, que tudo seja feito para edificação. Entendeu aqui o contexto? Cada um, dentro do conjunto da obra, dá a sua colaboração com aquilo que tem para fazer. Não é todos fazendo uma coisa só. E ninguém tem a obrigação de saber tudo. Então, aquilo que você sabe, isso você coloca a sua intenção e valoriza e faz com amor, certo? Para fechar, o nosso último tópico é amando e servindo. Aqui está muito importante a questão de amar e servir, certo? Uma coisa tem que estar ligada à outra. Você não pode
provar que ama se você não servir alguma coisa. Você tem que se desprender de alguma coisa para que tenha eficácia o amor, certo? É importante que o amor se torne eficaz na medida que produz alguma coisa para o outro, certo? Então não basta falar, é a prática que vai comprovar se o que você fala tem fundamento. Ou seja, ao praticar o amor, estaremos servindo a alguém. Assim como Deus demonstrou quando enviou seu Filho, ele provou seu amor para com a humanidade. Evangelho de João, capítulo 3,16, isso é bem conhecido, fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então veja que não está só na fala. Ele agiu, e o agir dele foi servir, e esse serviço foi doar o seu Filho, né? E ao doar esse filho, não foi para provar que ele é amor, simplesmente, e que ele faz um movimento legal. Mas diante desse movimento, além de ele entregar, tem o objetivo. Lembre que além de provar, mostrou o objetivo, que é dar de volta o direito de vida eterna. Foi o que Deus fez. Ele provou seu amor enviando. Mas ao enviar, tinha um objetivo. O objetivo era religar todos os pecadores à vida eterna de novo, porque o pecado nos tirou esse direito. E Jesus veio, né, com prova de amor, mas com intenção. Qual que é a intenção? É fazer você e eu compreender que nele podemos voltar a ter vida eterna. Então, o que ele espera que com esse ato de doação, os homens, a humanidade, volte ter a vida eterna que é tão boa e que o homem perdeu, tá certo? Que conservemos a nossa em Cristo Jesus. Na carta do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 11 e 12, diz o seguinte: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Que guarde esses versículos no seu coração. Amém? Também João, no capítulo 4, versículos 16 e 17, diz o seguinte, a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, 16 e 17. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto, o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Assim como Deus expressou o seu amor e provou para a humanidade que ele ama, eu e você precisamos expressar este amor de Deus para com o nosso semelhante. Aonde? Neste mundo. Estamos aqui com essa missão, esta é a nossa missão. Então, é importante que você tenha isso na sua mente, no seu coração, essa compreensão. Seguindo ainda mais uma referência aqui para finalizar, João capítulo 4, versículo 20, 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21 diz o seguinte: se alguém disser ama a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso é uma lógica prática para nós pensar, para nós refletir como que nós estamos praticando esse amor. E o mandamento que dele temos é este, que quem ama a Deus, que ame também o seu irmão, certo? Aí fechando aqui, João, capítulo 15, aí o Evangelho de João, no capítulo 15, do verso 1 ao 5, para que tenha essa relação do dom e do amor, nós precisamos estar ligados nesse vínculo, né? Confiando em Deus. E aqui a parábola da videira, né? Ela é muito clara para nós. Quando Jesus faz essa figura de Deus, ele o Filho e nós os ramos. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que tenho falado.
Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, não podem fazer nada, certo? Então, a conclusão aqui é isso, né? Que possamos estar ligados na videira. E para concluir, digo aqui para vocês precisam entender uma coisa. Nós não fomos salvos pelas obras, e sim para as obras. Se já somos salvos, então, devemos permitir que o amor de Deus seja notório ao mundo por intermédio de nossa maneira de proceder. Lembre-se, amar é servir. Que Deus em Cristo vos abençoe e eu agradeço a atenção de todos e quero aqui externar a minha gratidão em forma de oração por esse momento e guarde nos seus corações essa palavra. Que Deus abençoe o nosso ministério, abençoe todos os irmãos que faz parte do nosso grupo aqui na Assembleia de Deus em Jundiaí, todos os nossos líderes, professores de escola dominical, que o Senhor venha nos dar graça no meio desse afastamento que estamos vivendo, mas que o amor esteja unido por meio do Espírito Santo. E eu agradeço a oportunidade, que Deus em Cristo abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. E assim, Pai, eu oro e te peço que derrama das tuas bênçãos sobre o nosso ministério, sobre a vida dos nossos alunos, sobre a vida dos professores, dos nossos pastores, dos nossos líderes. Seja tu, ó Pai, por meio do teu Espírito Santo, a bússola, a direção, a orientação. Traz sobre nosso coração a sabedoria, o entendimento da tua palavra e nasça dentro de cada coração o desejo de aperfeiçoar a sua vida prática no temor e no amor de Deus e faça com alegria, com propósito e com o objetivo de agradar a Ti sempre, pois assim sabemos que isso Te agrada e é isso que Tu espera de cada um de nós. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém.